pastor Paulo aqui. Pastor Torá é um grande amigo nosso, né? Já de caminhada. E nos fez o convite para a gente estar aqui a segunda vez e ministrando o reino, né? Ministrando palavras de Deus em tempos difíceis. Então, para você que está nos ouvindo pelo Facebook, né? Você que vai estar alimentando nessa manhã, quero liberar uma palavra ao teu coração. E essa palavra, pastor Paulo, eu ministrei ontem na nossa live. Nós temos uma live oficial, né? Ela é todas as segundas-feiras às 20 horas e ela agora vai ter outros horários alternativos também, essa live. E Deus colocava no nosso coração de ministrar ontem. O tema da nossa live ontem foi Não Temas, né? Então ministramos ontem, está no livro de Marcos, no capítulo 36, no capítulo 5, no versículo 36. Deus nos colocava no nosso coração de ministrar essa palavra, não temas, porque a gente tem percebido mais do que nunca o medo, né? O medo aterrorizando as pessoas, o medo machucando, né? A nossa geração tem sido conhecida, pastor Paulo, como a geração do suicídio, a geração da depressão, a geração da fobia, a geração do pânico e do medo, a geração assolada, a geração angustiada, né? A gente tem sido conhecido por isso. E Deus tem colocado no meu coração de ministrar sobre essa palavra, né? O medo tem assolado, as pessoas têm sido dominadas por medo, até para cumprir os projetos, né? Até para cumprir os sonhos, os planos. E ontem nós ministramos essa palavra, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, parte B, vai estar escrito assim, ó, não temas. Essa palavra, Jesus, ele liberou essa palavra para Jairo, que quando Jesus estava para entrar na casa de Jairo, junto com alguns, e a filha de Jairo já estava morta, e a multidão gritava, não incomode o mestre, sua filha já está morta. E aí Jesus olha para Jairo e diz assim para Jairo, Jairo, não temas. Jairo estava com medo, estava tomado pelo medo, estava tomado pelo pânico, pelo terror, né, da perda, porque as perdas nos fazem isso. E Jesus fala para ele, não temas. E segundo estudiosos bíblicos, pastor Paulo, essa palavra não temas, ela vai repetir em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 366 vezes. Olha que coisa linda. Ou seja, uma vez por dia, nós estamos debaixo dessa palavra, não temas. Não tenha medo, não se apavore, não entre em pânico. E eu quero liberar sobre essa palavra para a sua vida nessa manhã. Não tenha medo, não temas, Deus é contigo. Não temas, o Senhor te sustenta. Não temas, o Senhor segura na tua mão. Não temerei, não temerei. Hoje a palavra é não temas, não tenha medo. Interessante é que quando Jesus está dizendo para Jairo, não temas, ele diz assim, não temas, crê somente. Essa palavra crer, ela está alinhada, pastor Paulo, ela está ligada à palavra fé. Olha o que Jesus está dizendo para Jairo. Jairo, não temas, não tenha medo, crê somente, tenha fé. Porque, pastor Paulo, o medo é o maior inimigo da fé. O medo, ele impede a ação da fé. O medo, ele impede o agir da fé. O medo, ele anula a fé. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão alimentando medo. E o medo traz pânico, o medo traz fobia, o medo traz desespero, o medo traz depressão. O medo está trazendo suicídio. Nunca se tanto na história pessoas suicidaram, pessoas deram cabo da sua própria vida, pessoas tiraram sua vida. Quantas pessoas estão assoladas sobre depressão, quantas pessoas estão dentro de um quarto, mas não é um quarto de oração não, pastor Paulo, é um quarto de medo, é um quarto de angústia, não sai de dentro. Quantas pessoas estão aprisionadas dentro da caixinha, porque chegou a depressão, chegou a fobia, chegou o pânico, chegou o desespero. Pessoas estão descontroladas, pessoas estão desequilibradas mentalmente e psicologicamente. Por quê? Porque o medo faz isso. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Isso aqui é muito lindo, porque Jesus está dizendo para Jairo, não tenha medo, crê somente, tenha fé. Jesus está dizendo para Jairo, Jairo, alimenta a sua fé e não o seu medo. Alimenta a sua fé e o seu medo será aniquilado. Alimenta a sua fé e o seu medo será abatido. O medo é o maior inimigo da fé. E esse é um tempo, pastor Paulo, que nós precisamos alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, a nossa fé. Quando nós alimentamos a nossa fé, o medo não nos domina. Quando nós alimentamos a nossa fé, o medo não dita as regras. Quando nós alimentamos a nossa fé, o medo não toma decisão por nós.
Nós estamos falando aqui de decisões. Quantas pessoas, pastor Paulo, o medo está tomando a decisão para eles. O medo tomou uma decisão para ele, fica parado. O medo tomou uma decisão para ele, desvia. O medo tomou uma decisão para ele, para. O medo tomou uma decisão para ele, se abate. O medo tomou uma decisão para ele, fica dentro do quarto, não saia. O medo tomou uma decisão para ele, dizendo assim, não coma, não se alimente. O medo, eu aprendi que muitas coisas, pastor Paulo, ela só vem antes do medo. O medo é um sentimento que ele vai preparar o território para muitas coisas. Ele vai preparar o território para depressão, para fobia, para o pânico. Ele vai preparar o território para o desespero. Ele vai preparar o território para o suicídio. Ele vai preparar o território para muitas coisas, porque a pessoa é dominada pelo medo. E Jesus está dizendo para Jairo, Jairo, alimente a sua fé, crê. A fé não é aquilo que eu vejo, pastor Paulo. Hebreus 11 primeiro, a fé é aquilo que eu espero. A fé não me ensina a ver, a fé me ensina a esperar. Geralmente se tem medo, por quê? Porque a gente está vendo o cenário, a gente está vendo as circunstâncias, a gente está vendo as coisas, a gente está vendo tudo acontecer. E o medo é isso, o medo é o que eu vejo ou o que eu estou sabendo. Quantas pessoas por causa dessa pandemia, quantas pessoas por causa desse vírus, quantas pessoas por causa desse cenário foram tomadas pelo medo. Foram tomadas, é um medo arrebatador, é um medo possuidor, é um medo assustador. Estão com medo, estão assoladas pelo medo. E não é tempo de nós estarmos sendo dominados pelo medo, pastor Paulo. Eu quero liberar uma palavra profética ao coração de alguém aqui nessa manhã que está sendo dominado pelo medo. O medo abateu o seu projeto, o medo abateu sua família, o medo abateu o seu sonho, o medo abateu o seu plano, o medo está te dominando, o medo trouxe fobia, trouxe pânico, o medo trouxe sentimentos para você que você nunca teve, até o pensar de dar cabo na sua vida, até suicídio, até desespero, e você está descontrolado. Eu quero liberar uma palavra profética nessa manhã para a sua vida, pois eu vim aqui para isso juntamente com o pastor Paulo, para dizer que não é tempo de sermos dominados pelo medo, não é tempo de ser dominado pela fobia, pelo pânico, não é tempo disso. Eu quero liberar uma palavra para você, não desista. Eu quero liberar uma palavra para você, o suicídio não vai te matar. Eu quero liberar uma palavra para você, não tire a sua vida, não desista da tua vida, não deixe o medo falar mais alto. Teve um pensador que disse há muito tempo lá atrás, pastor Paulo, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. E eu quero pegar essa palavra, essa frase como uma palavra profética nessa manhã, para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está nessa live, que está nessa manhã conosco, nessa programação aqui abençoada. Eu quero dizer, alimente a sua fé e o seu medo vai morrer de fome. Alimente a sua fé e o seu medo não vai ter vez. Alimente a sua fé e o seu medo não vai impor sobre você, não vai te dominar. É tempo de alimentar a nossa fé. Hebreus está escrito, fé não é o que eu vejo, fé é o que eu espero. E eu aprendi, pastor Paulo, que coisa linda, eu aprendi lendo isso, nesse texto, uma aplicação muito linda que Deus colocava no meu coração, que eu não estou vendo, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não estou vendo o cenário mudar, mas eu sei que Deus vai mudar. A fé é isso. A fé me faz ver aquilo que só Deus vai fazer amanhã. Interessante, pastor Paulo, que o medo ele é nos mostrado hoje para nos impedir de ver amanhã. A fé é o contrário. A fé, ela não nos mostra nada hoje, mas ela não nos impede de ver o que Deus vai fazer amanhã. Ela é totalmente o contrário. Por isso eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã. Alimente a sua fé, alimente a sua esperança. Está escrito na palavra do Senhor, está escrito assim, ó, o justo viverá pela fé. Querido, chegou o tempo de nós vivermos pela fé e não pelo dinheiro. Chegou o tempo de nós vivermos pela fé e não pelo que a gente sabe. Chegou o tempo da gente viver pela fé, não pelo patrimônio. Chegou o tempo da gente viver pela fé, não pelo nosso dom, não pela nossa técnica, não por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente representa. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. É essa palavra que eu quero que você receba nesta manhã, porque nós estamos aqui como voz profética para liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Alimente a sua fé. O justo viverá pela fé e não pelo medo. Eu quero profetizar nessa manhã, pastor Paulo, que quem está nos ouvindo aqui, quem vai ouvir essa mensagem durante o dia de domingo, durante a manhã, porque eu tenho no coração, pastor Paulo, que essa palavra, essa programação vai chegar a lugares, vai chegar a pessoas, pastor Paulo, que estavam pensando em desistir, ou já tinham desistido, pessoas que estavam pensando em tirar a sua vida, o suicídio, o espírito do suicídio estava falando mais alto, a depressão, pastor Paulo, apoderou, essa pessoa desistiu dos seus projetos, essa pessoa desistiu da sua família, desistiu do seu filho, é tanto problema, é tanta luta, aí veio a pandemia, aí veio o coronavírus, pastor Paulo, e assolou mais ainda, pessoas que estão descontroladas, pastor Paulo.
pessoas que estão sem foco, que estão sem rumo, que estão sem objetivo, pessoas que não sabem o que fazer, que não sabem para onde ir, que não vê uma luz no fim do túnel. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você não vai andar pelo medo, você vai andar pela fé. Você não vai andar pelo espírito de suicídio que vai ficar falando no teu coração para você tirar a sua vida. Você vai andar pela fé. Você não vai andar pelo descontrole mental ou pelo desequilíbrio psicológico, não. Nós estamos profetizando aqui que você vai andar pela fé, você vai andar pela autoridade que Deus tem te dado. Eu quero profetizar isso aqui nessa manhã. Não é tempo de vivermos pelo medo. Quando a gente alimenta a nossa fé, o nosso medo morre de fome. Quando a gente alimenta a nossa fé, o nosso medo não tem vez. Quando a gente alimenta a nossa fé, o nosso medo não toma decisões por nós. O nosso medo não vai ditar as regras. Eu profetizo nessa manhã, pastor Paulo, que todo espírito de medo, de fobia, de pânico, de depressão, de angústia, que tem assolado alguém nesses dias, que tem machucado alguém, que tem ferido alguém, o espírito de suicídio que está falando para alguém: desista, pare, a sua vida não vale nada, a sua vida não existe, a sua vida não vai mudar. Isso é mentira, é o inimigo falando no teu coração. Mas hoje Deus usa a minha boca, usa a boca do pastor Paulo para liberar uma palavra para a sua vida. Ainda não é o fim, ainda não terminou. Deus ainda pode dar jeito, Deus ainda pode mudar o cenário. É só você alimentar a sua fé, é só você alimentar a sua esperança, é só você olhar pelos olhos da fé. Hoje você não vai ver, mas não significa com que Deus não vai agir. Talvez você não está vendo, mas Deus está agindo em teu favor. Deus está mudando o cenário. Isso tudo está te estruturando, isso tudo está te moldando, isso tudo está mexendo em você. Eu quero profetizar nessa manhã em nome de Jesus, sobre a autoridade dessa palavra para a sua vida, que Deus está fechando feridas que esse medo abriu, que Deus está fechando feridas que o pânico estava abrindo, e que Deus está fechando feridas, pastor Paulo. Eu não aceito a nossa geração, pastor Paulo, ser marcada como a geração do suicídio, pastor Paulo, como a geração da depressão, como a geração vazia, como a geração menina, como a geração rasa. Não, eu não aceito isso. Outro dia eu vi um grande pregador que eu até gosto muito, mas para mim erroneamente ele matava essa geração, ele batia nessa geração, e ele disse assim, pastor Paulo: eu nasci na geração errada. E quando ele disse isso eu não concordei, porque quando eu digo que eu nasci na geração errada, eu estou falando contra a soberania de Deus. Porque se Deus me permitiu, pastor Paulo, eu nascer nessa geração, é porque Deus tinha algo comigo aqui. Se Deus te permitiu você nascer nessa geração, é porque Deus tinha algo com você. Você não é um erro de percurso, você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém, você não é um derrotado, você não é um perdido. Não aceite isso. Eu não aceito ninguém dizer: eu nasci na geração errada. Não, essa geração nossa não vai ser a geração falida, não vai ser a geração que vai morrer depressiva, angustiada, não. Será uma geração fortalecida. E eu creio, pastor Paulo, eu creio que estudando Bíblia, sempre depois das crises, sempre depois dos problemas, sempre depois das lutas, Deus provocou um avivamento. Deus provocou um avivamento. E eu creio, pastor Paulo, eu creio, eu tenho falado isso com Deus, Deus tem falado no meu coração, que depois dessa pandemia, que depois disso aí, porque Deus está sacudindo a geração, Deus está sacudindo a nação, isso aí é Deus sacudindo, é Deus dando uma sacudida principalmente no povo de Deus, para nos acordar, pastor Paulo. Isso aí Deus está usando para nos acordar, para a gente despertar. Mas eu creio também, pastor Paulo, que depois virá um grande avivamento de Deus. Virá um grande avivamento do Senhor. Eu creio que virá um grande avivamento de Deus. Entenda, isso aí, Deus está nos sacudindo, Deus está sacudindo a nação, Deus está sacudindo o povo, mas vai vir um grande avivamento, e só vai gozar desse grande avivamento, só vai participar desse grande avivamento quem não for tomado pelo medo do pânico, quem não for tomado pelo medo do que o coronavírus está fazendo, de que o coronavírus está assolando. E é isso que eu quero profetizar nesta manhã sobre a sua vida. Eu quero te dizer: espera um pouquinho, daqui a pouco virá um avivamento sobre a nação, virá um avivamento para nós. Tem um grande avivamento de Deus vindo aí, e o medo não vai impedir isso na sua vida. O medo não vai te assolar, o medo não vai te matar, o medo não vai te machucar. Alimente a sua fé, seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé, ande pela fé. Pastor Paulo, eu estava estudando Bíblia, e Deus estava colocando no meu coração essa mensagem, e o medo nos faz esconder. O medo nos faz fugir. Quantas pessoas estão fugindo, se escondendo, pastor Paulo, por causa do medo? Como você disse no começo, pessoas que têm potencial, pessoas que têm todo o potencial, capacidade, mas o medo falou mais alto. Aí eu fui ler: Adão e Eva se escondem de Deus. E por dois motivos. Primeiro, pela vergonha.
Segundo, por causa do medo. Mas antes eles não tinham medo, eles tinham respeito por Deus, porque Deus descia na viração do dia no jardim. Olha o que o medo faz. O medo nos faz esconder, o medo traz desequilíbrio, o medo nos faz fugir dos nossos sonhos, fugir dos nossos planos e fugir até daquilo que Deus tem pra gente. Pastor Paulo, isso é muito forte. Pessoas que estão fugindo, pastor Paulo. Pessoas que estão se escondendo, pastor Paulo, porque o medo falou mais alto. O medo dominou a mente. O pânico, o terror, a incerteza, não sabe o que vai acontecer. Estão preocupados por informações de jornais. Já não aguenta assistir mais, já não aguenta falar mais. Pastor Paulo, estão mais preocupados com o que a terra está falando do que o céu está falando. Ei, eu quero falar uma coisa para você, eu quero falar uma verdade para você. Sabe quando o medo é gerado? É quando a gente preocupa mais do que o que a terra está falando do que o céu está falando. Não é tempo de nós falarmos para o céu o que a terra está fazendo. Não é tempo de nós falarmos para o céu o que está acontecendo na terra. Mas é tempo de nós falarmos para o céu, é tempo de nós falarmos para a terra que o céu ainda cura, que o céu ainda muda, que o céu ainda restaura, que o céu ainda salva, que o céu ainda liberta, que o céu pode te levantar, que a depressão não tem poder sobre o céu. E você precisa entender isso. Não é tempo de nós falarmos para Deus o que está acontecendo aqui, mas é tempo de nós falarmos para o mundo que Deus pode mudar o quadro, que Deus pode mudar o cenário, que daqui a pouco vai vir um avivamento e que são muitos laboratórios do mundo tentando estudar uma vacina para poder controlar esse vírus, para poder acabar com esse vírus, para poder exterminar esse vírus, mas eu creio que está tudo no agir de Deus. A hora que Deus quiser vai acontecer. Você precisa entender isso. Você está se escondendo porque o medo falou mais alto, mais doido. Deus está nos dando uma autoridade espiritual aqui, pastor Paulo. Deus está nos dando uma autoridade aqui nesse estúdio, nessa rádio, para ministrar sobre a sua vida. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, ministrar sobre a sua vida. O medo não vai te parar, o medo não vai te matar, o medo não vai te sufocar. Essa fobia, esse pânico, essa depressão, essa angústia, esse vazio na tua alma, essa alma batida, esse descontrole, vai embora ainda nesta manhã, porque Deus vai injetar na tua veia espiritual uma injeção de ânimo, de graça, de autoridade. Você vai romper, você vai dizer: depressão aqui não, porque o meu corpo não é templo de depressão, o seu corpo não é templo de enfermidade, o seu corpo não é templo de pânico, de fobia, de desespero, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O teu corpo não vai ser marcado, tomado por doenças, por enfermidades, por descontrole. Eu quero profetizar isso aqui nessa manhã. Deus está liberando uma autoridade nessa manhã sobre a sua vida. Deus está liberando uma autoridade nessa manhã sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Ninguém na tua família vai morrer de depressão, e mesmo que esteja debaixo do efeito da depressão, Deus te dá autoridade hoje para você liberar, para você ministrar, para você profetizar. E quando você profetizar, Deus vai marcar o território, Deus vai marcar o cenário, em nome de Jesus. Pastor Paulo, o medo, ele nos impede de receber o que Deus vai gerar. O medo nos impede. A Bíblia diz que o Gabriel desce para falar com Maria no livro de Lucas capítulo 1, versículo 30. E Maria estava com medo. Maria estava assustada por causa da visitação do anjo. Maria fica assustada. Aí o anjo fala com ela: não temas, não temas. Porque se você temer, você não vai receber o que Deus vai gerar no seu ventre. Olha que coisa linda, pastor Paulo. O medo nos impede de receber o que Deus vai gerar. A Maria estava com medo, e se o anjo não fala com ela: não temas, ela não ia receber o que Deus ia gerar. E o anjo fala com ela assim: não temas, porque o que vai ser gerado aí dentro de você não vai ser gerado pela terra, não vai ser gerado pelo medo, não vai ser gerado pelo pânico, mas vai ser gerado pelo céu. Eu quero que você entenda isso. Não deixe com que o medo impeça de Deus gerar em você o que o céu programou. Não deixa com que o medo impeça de Deus gerar em você o que o céu já programou, já está na programação de Deus. Deus vai gerar, você vai gerar. Eu quero profetizar nessa manhã, pastor Paulo, você vai gerar, querido. Amém. Seu ministério vai gerar, sua família vai gerar, sua casa vai gerar, seus sonhos vão gerar, seus projetos vão gerar. O medo não vai impedir isso, não vai, não vai. O medo nos impede de entender o que Deus está fazendo. Verdade. O mesmo anjo desce agora e vai visitar o José. O José foge porque ele não queria colocar a Maria em situação de vergonha. E o anjo vai falar com ele assim: não hesite em receber Maria. Ele não entendeu.
Porque ele entendeu que o que estava acontecendo ali, pastor Paulo, estava sendo feito pela terra, mas na verdade estava sendo feito pelo céu. Ele foi tomado pelo medo, e quando ele é tomado pelo medo, ele foge. E eu estou ensinando nessa manhã que o medo nos faz fugir. E ele não entendeu por que ele teve medo, pastor. Por que ele fugiu? Porque ele teve medo. E por que ele teve medo? Porque ele não entendeu o que o céu estava fazendo. E o anjo fala com ele: José, não temas em receber Maria, não temas, não tenha medo, receba ela, porque eu estou gerando nela, o céu está gerando nela. Escute isso aqui é muito profético que eu estou pregando nessa manhã. Quando você tem medo, escuta isso, você vai afastar de alguém que vai gerar. Quando você tem medo, você vai afastar de pessoas que vão gerar e vão se aproximar de pessoas que não vão gerar. Que coisa linda, pastor Paulo, isso é lindo. Quando a gente tem medo, quando a gente é dominado pelo medo, a gente afasta de pessoas boas, pessoas que têm palavras, pessoas que têm Deus, pessoas que têm autoridade, pessoas que podem, pastor Paulo, transmitir algo para nós, e a gente começa a aproximar de pessoas que não têm compromisso, pessoas que não têm bom testemunho, pessoas que não vão ter uma palavra. Escute isso, o José, e que não pode te ajudar. O José, quando ele estava afastando de Maria, ele estava afastando da Maria que ia gerar. Escuta isso, se você tiver fé, a tua fé vai te fazer ficar próximo de pessoas que vão gerar. E se Deus vai te colocar perto de pessoas que vão gerar, é porque você vai gerar também. Eu quero liberar de uma forma profética. Deus nunca vai te colocar perto de alguém que vai gerar se você também não for gerar. Eu quero liberar isso aqui. Eu estou sentindo muita graça para liberar isso sobre a sua vida hoje, nessa manhã aqui. Sabe por que Deus está dizendo que você vai gerar? Porque Deus também vai colocar você perto de pessoas que vão gerar. E escute isso. E todo mundo que Deus colocar perto de você também vai gerar. Todo mundo que Deus colocar perto de você vai gerar, mesmo que não esteja gerando. Porque sabe por quê? Porque você não vai ser dominado pelo medo. Você vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Você vai ter uma palavra de equilíbrio. Você vai ter uma palavra de graça. Você vai ter uma palavra de unção que vai quebrar cadeias. Deus vai colocar pessoas do seu lado descontroladas. Pessoas com fobia, com pânico, com medo, com desespero. Pessoas com depressão. E elas vão ser curadas porque vão estar perto de você. Porque Deus coloca pessoas do seu lado, pessoas que vão gerar, porque Ele sabe que você vai gerar. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você seja dominado pelo medo. Eu quero que você tenha a autoridade de Deus. A Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas. E a Bíblia diz, pastor Paulo, que Jesus ele chama Pedro. Pedro, vem para fora. Pedro disse assim: é tu, Senhor, sou eu mesmo. Então vem para fora. E a Bíblia diz, pastor Paulo, que Pedro sai do barco e começa a andar. Pastor Paulo, eu tenho a convicção no meu coração que o que tirou o Pedro do barco foi a fé. O que tirou o Pedro do barco foi a fé. A fé tirou o Pedro do barco e a fé, ela fez o Pedro andar. E eu aprendo duas coisas com essa palavra. Primeiro, a fé sempre vai me tirar da zona de conforto. E segundo, a fé sempre vai fazer eu viver aquilo que eu não viria a não ser pelos olhos da fé. A fé tirou ele do barco e a fé fez ele andar. Só que o mesmo texto é rico em dizer, pastor Paulo, que ele teve medo. E quando ele teve medo, está escrito no texto, Pedro teve medo, e quando ele teve medo, ele olhou para o vento. Olha que coisa linda, primeiro ele não olhou para o vento para ter medo, primeiro ele teve medo para olhar para o vento, porque eu aprendi, pastor Paulo, que o medo sempre me faz olhar para o problema e nunca para a solução. O medo sempre me faz olhar para a doença e nunca para a cura. O medo sempre me faz eu olhar para a enfermidade, nunca para o Deus que pode curar a minha enfermidade. O medo sempre me faz olhar para o projeto falido e não para o projeto que Deus vai reconstruir. Quando ele teve medo, pastor Paulo, ele olha para o vento, porque o medo sempre me faz olhar para o vento. E se olhar para o vento, pastor Paulo, tira os olhos de Jesus. Por que o Pedro afundou? Porque o Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Enquanto ele tinha fé, ele olhava para Jesus. Mas quando ele foi dominado pelo medo, ele olhou pelo vento. E o medo, o que o medo faz? O medo me faz olhar para o vento. O medo me faz olhar para trás. O medo me faz olhar para o que eu era. O medo me faz olhar para aquilo que eu fiz lá atrás. Agora a fé não, a fé só me faz olhar para frente. A fé só me faz olhar para aquilo que Deus vai fazer. A fé só me faz olhar para aquilo que Deus vai projetar para mim. Pastor Paulo, eu aprendi que o medo nos faz olhar hoje para nos impedir de viver amanhã. O medo nos faz olhar hoje para nos impedir de receber amanhã. E a Bíblia diz que ele afunda, porque o medo nos faz afundar, pastor Paulo, mas a fé nos faz estar de pé, a fé nos faz estar equilibrado, a fé nos faz estar rompendo. É tempo, eu quero liberar sobre a tua vida, querido.
Não deixe ser dominado pelo medo. Enquanto você for dominado pela fé, e não é a fé natural, e também não é a fé sentimental, é a fé sobrenatural. É a fé sobrenatural, não é aquela fé que vem de fora para dentro, é aquela fé que vem de dentro para fora. E Jesus explica isso. É uma fé sobrenatural, uma fé que move, é uma fé que cura, é uma fé que sara, é uma fé que não nos dá vista, mas é uma fé que nos dá visão. É uma fé que não vai nos ensinar a ver, mas é uma fé que vai nos ensinar a receber. Eu quero profetizar nessa manhã, porque ele teve medo e ele afundou. Só que eu quero dizer para você que Jesus percebeu que ele afundou. Só que Jesus não aponta dedo. A Bíblia diz que Jesus vai até Pedro, estende a mão e levanta ele. Porque por mais que Jesus saiba que o medo te abateu, por mais que Jesus saiba que o medo te machucou, por mais que Jesus saiba que você está ferido, que você está frustrado, que você está decepcionado, por mais que Jesus saiba que você está quase depressivo, por mais que Jesus saiba que você parou, mas hoje ele te estende a mão. Hoje ele te estende a mão e diz assim: vem, filho, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus, eu te guardo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, passará pelas águas, as águas não te submergerá, o fogo não te queimará, não temas. Hoje eu libero uma palavra profética de Deus para a sua vida. E para terminar essa palavra aqui, pastor Paulo, de uma forma muito, muito profética, eu quero dizer que está escrito lá no livro de 1 João, se me falha a memória, no capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo, escuta isso, querido, pega essa palavra pelo teu coração nesta manhã. Eu quero ser voz profética de Deus aqui. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não estou falando amor de pai, porque nem todo amor de pai é verdadeiro, pastor Paulo. Eu não estou falando amor de mãe, porque nem todo amor de mãe é verdadeiro. Eu não estou falando amor de amigo, porque nem todo amor de amigo é verdadeiro. Eu não estou falando amor de colega de trabalho, porque nem todo amor de colega de trabalho é verdadeiro. Eu não estou falando amor de um membro, de alguém que congrega com você. Não, porque nem todo amor de alguém que congrega com você é verdadeiro. Mas eu estou falando de um amor verdadeiro. E o único amor verdadeiro que eu conheço é o amor de Cristo. O único amor verdadeiro que eu conheço é o amor de Deus. E hoje o amor de Deus vai lançar todo medo fora. Hoje o amor de Deus vai lançar toda a depressão fora. Hoje o amor de Deus vai lançar toda a angústia fora. Hoje o amor de Deus vai lançar toda a fobia fora. Hoje o amor de Deus vai lançar tudo que te prende fora. Hoje o amor de Deus vai lançar tudo que te oprime fora. Hoje o amor de Deus vai lançar por terra tudo que te machuca fora. Hoje o amor de Deus vai lançar por terra tudo que te prende, tudo que diz que você era um derrotado, tudo que diz que você era um fracassado, tudo que diz que você não era, tudo que diz que você não ia conseguir. Ei, você não vai viver sobre o divã de um psicólogo. Você não vai viver sobre uma palavra que vai dizer para o seu ouvido todo dia: suicida, se mata. Não, você não vai viver. Você vai viver sobre o amor de Deus. E o amor de Deus lança fora. Sabe o que é lançar? Você só lança fora aquilo que você não quer mais. Você só lança fora aquilo que não te faz bem. Você só lança fora aquilo que te machuca. Você só lança fora isso. Eu aprendi, pastor Paulo, que a aplicação melhor desse texto é: se o amor de Deus lança fora todo medo, é porque aonde o medo ocupava, o amor de Deus vai ocupando. O amor de Deus vai preenchendo. E quando o amor de Deus vai preenchendo, pastor Paulo, não vai sobrando espaço para depressão. Não vai sobrando espaço para o medo, não vai sobrando espaço para a fobia, não vai sobrando espaço para a angústia, não vai sobrando espaço para o desespero, não vai sobrando espaço para o suicídio. Você não vai suicidar, você não vai suicidar. Pastor Paulo, essa palavra vai chegando em alguém, pastor Paulo, que ia suicidar, alguém que estava depressivo, Deus vai curar a alma dele, pastor Paulo. Eu estou profetizando: você não vai suicidar, você não vai tirar a sua vida, ainda não é o fim. Não se desespere, não pare, não desista, alimente a sua fé, seus medos morrerão de fome. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Deus está nos dando uma autoridade dessa manhã para dizer: todo medo que te assola, Deus está lançando fora. Toda angústia que te assola, Deus está lançando fora. Todo desespero que te assola, Deus está lançando fora. Recebe essa palavra, querido, com muita graça. Seja marcado pela presença do Senhor. Seja preenchido nos seus espaços internos pelo amor de Deus, que vai preencher, vai acalentar sua alma. Não desespere. Deus vai fazer com você o que fez com Davi. Por que te abates, ó minha alma? Faça igual Davi. Por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera, confia. Quem espera, confia. E quem confia, espera. Eu quero liberar essa palavra de uma forma profética. Eu quero dizer que Deus está marcando a sua vida hoje. Eu quero dizer que o medo não te domina. O medo não vai parar os seus projetos. Eu quero aqui, debaixo da autoridade do Senhor, com meu amigo pastor Paulo, que é me dar essa oportunidade rica aqui para ministrar na sua vida. Nós queremos ser voz profética na manhã para a sua vida. Você não vai ser dominado pelo
pelo medo, você não vai ser dominado pela depressão. A depressão não vai destruir a sua família, a depressão não vai matar mais ninguém, a depressão não vai destruir o seu lar, a depressão não vai ditar as regras. O medo está indo embora, o medo do cenário, o medo das circunstâncias, o medo de viver o amanhã. Deus está curando a sua alma, está dizendo: estou alimentando a sua alma de fé. Você vai romper pela fé, andar pela fé, vai viver pela fé, e Deus nesses dias está te preparando para algo grande. Prepare-se para um grande avivamento que virá sobre a nação. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra com muita autoridade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja preenchido, tomado, que você seja possuído, que você seja repleto pelo amor de Deus, e que a sua fé, ela seja alimentada, e aí os seus medos vão morrer de fome. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tá aí, ó. Deus usou, Deus continua usando, hein? Amém? Pastor Fabiano, aí. O curioso aqui, pastor Fabiano, essa mensagem, a hora que Deus começou a te usar aí para falar acerca de depressão, nós aqui na rádio sempre falamos. Meu Deus. E hoje Deus trouxe você para falar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tá entendendo aí, pessoal, como é que Deus faz? Certo? E o curioso nisso tudo é o seguinte, que a Bíblia tem muitas referências que falam sobre isso aí, né? Precisamos sobre falar esse medo sobre aí. E também sobre a decisão sim, não, né? Verdade. Igual lá, os pastores de Ló vai desentender com os pastores de Abraão, né? Verdade. Aí, né, Ló vai ter que se separar de Abraão. Ali vem uma decisão, né? Vem uma decisão. Certo? Sim, não. Sim, não. Certo? E o curioso disso tudo é o seguinte, que o pastor Fabiano chegou e trouxe essa mensagem aí, e ela vai complementando a outra. É verdade. Você entendeu? Igual eu falava com o senhor, acerca de muitas referências, igual... Por que Elias foi para a caverna? Meu Deus. Medo. Teve medo, aí. Davi, né? Foi pra Davi... Elias entrou debaixo do pé de zimbro. Entrou debaixo do pé de zimbro. Por causa do medo. Por causa do medo. Certo? Tá entendendo, pessoal? É igual a essa passagem que você trouxe aí, né? De Pedro. Meu Deus, muito lindo. Teve medo. Por que medo. começou a afundar? Que só tirou os olhos de Cristo, teve medo. Você entendeu como é que é? Todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor, nós vamos ter medo. E o medo vai nos fazer afundar. E o medo, pastor Fabiano, faz as pessoas afastar de Deus. De Deus. Verdade. Certo? É quando tira o olho da presença de Deus, igual aconteceu ali com Pedro. Certo? O medo, tá entendendo, pessoal? Faz as pessoas afastar de Deus. Cuidado. A mensagem que o pastor Fabiano trouxe hoje, ela tem um fundamento muito grande. E ela abriu a visão aí, a nossa mais, né? Com certeza. Tá entendendo, pessoal? Para todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Certo? O medo nos afasta de Deus. Verdade. E o interessante é o seguinte, que uma mensagem, né, vai encaixando com a outra. Vem falando sobre fé também. Certo? Nós precisamos aumentar a nossa fé, irmão. Certo? Por quê? O que acontece? Uma fé, pastor Fabiano, uma fé forte, bem alicerçada, você só tem quando você começa a buscar mesmo, né? Buscar mais. Concorda comigo? É verdade. Está entendendo, pessoal? E quem tem uma fé forte, fortalecida, ela não tem medo. Não tem. Diante das decisões, dos problemas que vai vir. Certo? Ela já tem uma convicção da sua resposta de sim e de não. Verdade. Por quê? Porque ela tem uma fé firme, uma fé fortalecida na presença de Deus, na rocha, que é Jesus. Certo? E nós, a igreja,
pastor Fabiano, nós precisamos despertar para isso, irmãos. Certo? Nós temos que, é igual o pastor Fabiano falou, as coisas estão acontecendo, né? Essa pandemia, essas coisas, tudo é permissão de Deus. Mas para quê? Para a gente buscar mais. Para a gente buscar mais. Certo? Interessante é que Josafá, no versículo 3, no capítulo 20, a Bíblia diz assim, ó, Josafá teve medo. Olha que coisa linda. Só que no mesmo versículo está escrito assim, ele foi a buscar. Ou seja, ele entendeu, não, o medo não vai me dominar. Porque se eu buscar, o medo Deus abate. Então ele teve medo. E nós estamos expostos, nós somos carne. É normal. Né? Só que ele entendeu, o medo não vai me dominar. O que vai me dominar é eu buscar. E aí você disse muito bem, pastor Paulo, ele foi para o joelho. Ele entendeu, quando eu vou para o joelho, o meu medo perde força. Então ele entendeu, eu vou buscar. Ele não aceitou ser dominado pelo medo. Porque se ele fosse dominado pelo medo, nem buscar ele buscaria. E aqui tem algo lindo, tem algo grande. O medo impede buscar. O medo impede buscar. O medo impede. E é um momento de busca. Então quando a gente busca, a gente está mandando uma mensagem para o medo, dizendo, você até veio. Você até agiu, você até teve ação, mas você não me impede de buscar. Você não me impede de estar na casa do Senhor, você não me impede de adorar, você não me impede de viver aquilo que Deus programou para mim viver. Amém? Eu quero que você entenda, querido, Deus está falando muito forte aqui hoje, nesse estúdio, viu? Deus tem falado muito forte aqui hoje. Não deixa o medo te impedir de buscar. Não deixa isso, não deixa, ainda que ele venha, ainda que ele exista, ainda que ele te abate, não deixa. Faça igual o Josafá. Eu tive medo, mas eu me pus a buscar. Aleluia. Amém, pessoal? Tá aí a mensagem aí, uma mensagem forte. Meu Deus. Deus maravilhoso. Eu alimentei aqui bastante. Glória a Deus. Né? Amém. Amém, glória a Deus. Então, tá nos assistindo aqui pela manhã, né? Adriano José, pastor Adriano, Deus abençoe a sua vida, querido. Pastor Adriano, se eu não me engano, mora lá no São Luís. Também Edneia Fernandes, Edneia, esposa do pastor Renilson, Deus abençoe a sua vida. Está nos assistindo nesta manhã. Amém, glória a Deus. Pastor Fabiano, eu quero falar sobre a Assolid. Você já ouviu falar sobre a Assolid? Não. Então depois eu vou... Depois você me fala sobre a Assolid. Você entra no Facebook. No Facebook e no WhatsApp também. Eu vou falar com o pastor Cristiano, que é o responsável pela Assolid, entendeu? Colocar seu nome lá. Amém. A Assolid, pastor Fabiano, é Associação de Líderes Eclesiásticos, certo? Deus nos deu, né, a sabedoria, o conhecimento para criar esse grupo, a Assolid, essa associação, certo? Qual que é o objetivo dessa associação? Essa associação. Mediante a esses fatos, né, que você começou a comentar sobre depressão dentro da igreja. Verdade. Já no caso aí pegando obreiros, pastores, seriam líderes. E até mesmo, né, o caso de suicídio. Meu Deus. Então a Assolid, ela tem essa função de dar assistência quando, né, o obreiro se encontra, né, nessa situação já de estresse, né, princípio de depressão. Né, e por aí vai. Entendeu? A Assolid, ela tem, né, psicólogos, assistência, né, orientadores, pastores, que é necessário, né, pastor? Do que é necessário. Porque nem tudo é espiritual, né, pastor? Nem tudo tem é coisa espiritual. Que é uma palavra, é um cuidado, né? Precisamos entender isso aí. Então, nós estamos com esse projeto aí desenvolvendo, entendeu? Até mesmo nas questões de assistência, uma assistência, ela é voltada mais para o social mesmo,